Muito bem, estamos aqui nos estúdios do Aconteceu Joinville, aqui na Avenida Getúlio Vargas, e hoje a gente vai bater um papo, vamos falar de alguns projetos que nós estamos desenvolvendo, projetos importantes que vão trazer muito conteúdo, né, para você que acompanha às vezes aí as nossas informações do portal Aconteceu Joinville, no nosso YouTube, também no nosso Instagram. Enfim, estou recebendo muito prazer aqui o Marcos da Galardo, que está acompanhado do Júnior Zimmermann, que está lançando o livro. Daqui a pouco a gente fala também sobre o livro. Tudo bem, Marcos? Prazer tê-lo aqui, né? A gente se conheceu no feirão, depois aprofundamos e estamos aí para desenvolver alguns projetos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Júnior. Boa tarde. É um prazer estar nesse bate-papo, onde vai ter terá assuntos aqui relevantes. É um prazer imenso estar aqui no estúdio do Aconteceu Joinville, e quero agradecer primeiramente a Deus e dizer que a nossa conversa de um mês e meio atrás, ela está se resumindo no nosso primeiro bate-papo aí sobre projetos aí que nós temos para exercer futuro. Exatamente. Júnior, prazer ter aqui conosco, né? Você nos trouxe aqui para nos presentear, né? Deixa eu mostrar aqui, pode mostrar aí, né? Com esse livro, né? Aí. Esther, o livro de Esther, né? Comentário bíblico, cultural e histórico. Fala um pouquinho desse livro, Júnior. Perfeito, me chamo Júnior Zimmermann, sou professor de Teologia, História e Filosofia, e no ano de 2021 Deus me deu o livro de Esther e desceu o meu coração de fazer um comentário bíblico, cultural e histórico, utilizando aí as três áreas a qual Deus nos deu para desenvolver o conhecimento. E lançamos no ano de 2025, em agosto. Estamos enviando para todo o Brasil e tem edificado muitas vidas. É um livro que fala sobre o Império Medo-Persa, e dentro deste império estavam os judeus que foram levados cativos e passam por uma grande perseguição, mas Deus levantou Esther em um tempo muito difícil, juntamente com seu tio Mordecai. Deus levanta pessoas específicas em tempos específicos e em lugares específicos, e no final o nome dele foi glorificado porque Deus deu o livramento ao seu povo. Esse seria um resumo um pouquinho da obra. Legal, né? Muito, muito bacana a gente conhecer, né, o livro de Esther, né? E fica aí a dica, né? E esse livro, no caso, Júnior, hoje você, como que a pessoa pode adquirir? É contigo mesmo? Está em alguma livraria? Você pode adquirir através das nossas redes sociais, @Júnior Zimmermann, Instagram, Facebook e também TikTok. E lá tem um link, você vai acessar esse link de WhatsApp e aí tem todas as informações. Enviamos gratuitamente para todo o Brasil. O envio é gratuito. Lá tem um valorzinho, todas as informações necessárias nesse link lá no Instagram, que vai direcionar até o WhatsApp. Uma pessoa responsável pela venda desta obra vai estar entrando em contato com você e dando todas as informações. Que legal. Ô Marcos, o que a gente pode falar desse projeto, né? O que você tem aí de... Vamos iniciar então? Isso, de surpresa, o que dá pra gente já abrir aí? Marcelo, estive conversando com você, com o Flávio, há um mês e meio aproximadamente. Mais ou menos. Lá na Expoville. Isso. E me lembro que naquele momento, quando vocês conversam comigo e me apresentam uma sugestão e de repente de algo que vocês estavam precisando, naquela época ali falaram para mim que a ideia era abrir um podcast para trabalhar com quem já era da área no ramo automobilístico, né? E como que eu trabalho há 17 anos com carro, Júnior, 17 anos, estou indo por 18 anos, de alguma forma ali vocês acharam graça e talvez até naquela sugestão para nós ser muito forte na área. Porém, depois dessa conversa nós tivemos uma outra conversa onde eu entendi que não necessariamente precisava ser só no segmento, né, no segmento automobilístico. Então nós acabar aí abordando vários temas aí com vários empresários, micros empresários, megas empresários, o camarada que está no CLT, de repente ele está com aquele pensamento de uma explosão, e toda essa nossa conversa aí ela vai gerar encorajamento, ela vai gerar de alguma forma, Marcelo, pontos que talvez eles não são claros ainda para muitas pessoas, porém para mim em alguns pontos eles estão sendo muito claros, e até mesmo essa nossa conversa aqui, que não tem roteiro, não tem nada, vai gerar
um bate-papo aí, mas existe uma significância sobre isso. O livro de Provérbios, capítulo 3, ele vai dizer de nós consagrarmos, né, diante do Senhor, né, confiar no Senhor de todo o coração e não depender do seu próprio entendimento, mas buscar a vontade de Deus em tudo. Júnior, e quando fala buscar a vontade de Deus em tudo, é consagrar diante do Senhor. E Marcelo, aquela nossa terceira conversa, o que eu te disse para você naquela terceira conversa lá na Galardo Multimarcas? O que eu faria? Que você iria, né, orar, né, pelo projeto, né, e inclusive o nome, né, aí você não me revelou ainda o nome, né, mas que teria, como foi com a Galardo, né, a história você já nos contou, né, também a revelação do nome, né, do podcast, né, desse projeto. Exatamente. Eu gostaria, Júnior, para nós dar sequência aqui, eu gostaria de fazer uma oração sucinta, objetiva, uma oração até mesmo apresentando, Marcelo, apresentando o que será concretizado. O Júnior, ele pode trazer, antes de eu orar, Júnior, o que significa a mesa, o que significou até aquele momento ali que nós estávamos almoçando, tomando um café da tarde. Mesa, né? A mesa, ela tem algumas características. A mesa, o ato de se assentar é um período de repouso, paz. Se assentar à mesa para dialogar sobre os assuntos do dia a dia. Mas de um momento de paz, de alegria, de alimentar, de regozijo por estar com pessoas a qual você ama. Você não se assenta à mesa raramente com seus inimigos. Você se assenta à mesa com seus amigos, com a sua família. Então ele é um momento de muito respeito, de muita honra um para com o outro. E dividir o pão, partir o pão. A Bíblia fala muito sobre partir o pão, dividir o pão. E a mesa é justamente isso, é dividir o pão, é dividir os assuntos, é dividir as alegrias, é dividir as tristezas, mas um consolando o outro. Então mesa fala de comunhão. O próprio Davi diz no seu Salmo, de número 23, ao final: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas não era para dizer: olha, tá vendo, eu te falei, olha onde eu cheguei, olha onde você está. O objetivo de Davi não era humilhar ninguém, o objetivo de Davi era o conserto. Por isso ele diz: derrama sobre a minha cabeça o óleo, transborda o óleo. Que é transbordar alegria, gozo, paz. Ou seja, seria uma mesa de reconciliação. Então mesa reconciliação, mesa honra, mesa alegria, mesa prazer, partir o pão, comunhão, distribuir os assuntos a qual nós estamos conectados. E mesa conecta, um conectado com o outro. Mesa conecta projetos, mesa conecta sonhos. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Justamente. Zimmermann, eu tenho um texto antes de eu fazer uma oração sucinta, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, que ele vai dizer assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guiar, né, de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Esse projeto que está iniciando aqui, eu já vejo já como regiões geográficas, chegando através do podcast, através de corte, a lugares que jamais nós imaginamos. A Bíblia, ela vai retratar alguma passagem que vai dizer que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e não contemplou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. A minha oração, ela é profética, que eu vou fazer aqui. A minha oração, ela é baseada num culto que eu e o Júnior estivemos ontem, era 11 horas da noite, quando um grande evangelista, Benihim, ele disse para nós chegarmos dentro do nosso trabalho, na nossa empresa, e nós orarmos, e nós profetizarmos. Eu não fiz essa oração ainda dentro da Galardo Multimarcas. Não fiz, vou fazer essa oração lá. Mas esse projeto aqui é um projeto que eu coloquei ao meu coração, que eu oraria, Júnior. E aquela palavra profética que foi falada, eu gostaria de interceder. Amém? Amém. Deus, esta palavra, Senhor, ela vai se baseado naquilo, Senhor, que aquele homem com autoridade espiritual, Benihim, e juntamente, Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele diz: se tem empresários, era para ir até a frente. E ele disse, ó Deus, que era para os empresários chegar, Senhor, dentro das suas empresas, levantar a mão e profetizar. Senhor,
O Júnior está aqui baseado numa interpretação a qual o Senhor me deu, numa visão. O Marcelo, o Flávio, ó Deus, eles assim, Senhor, me fizeram um convite. Se tem, Senhor, a tua palavra, Senhor, que é o alimento, que é a semente, nesta conversa, ou até mesmo nos projetos sobre as mesas, a qual o Senhor, o evangelista, Senhor Zimmermann, Senhor, ele disse, eu quero pedir, ó Deus, que marca, Senhor, o marco, Senhor, desta conversa. E, Senhor, que possa soprar aos ventos, seja, Senhor, na região sul, seja, Senhor, no sudeste, centro-oeste, seja no norte, Senhor. Seja, Senhor, em qualquer região geográfica, Senhor, da minha nação brasileira, ou, Senhor, em outras nações, assim o apresento diante de tuas mãos. Senhor, nós precisamos só da combustão, da explosão, mas nós vamos correr, vamos trabalhar e eu apresento diante de tuas mãos. Se o Senhor está, Senhor, sobre esta conversa e do que vai acontecer, será marcado, Senhor, no marco da história. Senhor, nesta conversa eu peço para que o teu Espírito Santo revela sobre as nossas vidas entendimento, discernimento, sabedoria. Seja os 4 que estão aqui, mas, Senhor, com a, Senhor, a tua presença, que é o amigo Espírito Santo, que nos guiando e nos direcionando, eu estou consagrando diante de ti. E que não seja para o nosso nome ser glorificado, mas seja para o teu nome ser glorificado. Neutraliza toda a inveja, neutraliza toda a mentira, neutraliza todo o engano e neutraliza tudo aquilo que talvez pode ser artimanha do inimigo. Mas sobre esta mesa será discutido, será falado e será, Senhor, também falado aquilo que o Senhor colocou aos nossos corações. Seja o apresentador Marcelo, Pai, seja, Senhor, o CEO, o Senhor da Joinville, sem acontecer Joinville, seja o Marcos da Galardo, seja, Senhor, historiador, Senhor Júnior, seja o que for. Mas, Pai, que nós possamos diminuir e o teu nome venha crescer, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Senhores, eu sinto a presença de Deus, Júnior. Verdade. Eu tenho uma paz no meu coração sobre nossa conversa, sobre as perguntas que tu vai fazer para mim, tu vai perguntar para o Júnior. Eu tomo uma paz no meu coração e vou dizer para vocês que ontem eu ouvi uma palavra que falou bem assim, ó, Deus, ele dá o carro, mas o combustível você tem que ir atrás. E que essa nossa conversa, nosso projeto que nós vamos executar, nós possamos ser estrategistas, sermos sábios, direcionados pelo Espírito Santo, sabedoria para agir, para fazer acordo, para combinar. Nós temos paciência e pode ter certeza que se tem Deus nessa conversa, isso aqui será um marco para a cidade de Joinville, outras regiões, porque quem me prometeu para mim, quem prometeu para o Júnior, ele é fiel para cumprir. Não é, Júnior? Verdade. Amém. Ô Marcos, vamos lá então, né? A gente teve aquela conversa inicial, né? Até porque voltado ao ramo de carros, né? Que é a sua área, né? Há bastante tempo, né? E aí, né? Você ficou de nos dar a resposta e marcamos hoje essa visita aí. O que efetivamente você pensou? O que nós vamos colocar em prática aí pra gente em breve estar com esse projeto, pelo menos uma vez por semana? Então tá bom, eu falei que eu falaria do Júnior, né? Não dei nem spoiler, né? Não dei nem spoiler, Júnior. Até porque eu acho que na minha conversa pra tu, nós estamos passando o quê? 4 dias? 4 dias. É, né? Sábado, domingo, segunda, terça, 4 dias conversando. Conectados. E foi de suma importância quando eu te mandei uma mensagem às quase 3 horas da manhã para adiar, que houve conexão muito forte, porque o Júnior, ele dá aula na parte da manhã. Daí ontem eu fiz um convite para ele sábado, para ele ir comigo para Florianópolis, e daí ele ficou entre ir para Florianópolis ou vir aqui na reunião às 10 horas da manhã. Daí ele falou, cara, o que você acha que é mais sábio de repente? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, lá eu vou bater um papo com o Marcelo, vou bater um com o Flávio, posterior nós conversamos junto, vamos comigo para... Vamos pro culto. Vamos pro culto. Resumindo, Marcelo, preparar o altar. Eu acho que antes de qualquer decisão, preparar o altar. E aquilo que eu conversei contigo, tu lembra quantos dias eu te pedi, mas eu te falei que ainda antes aconteceria a resposta, não? Tu lembra? Sim. Quantos dias eu te pedi? Da oração, que eu ia orar, que eu ia clamar 30 dias, lembra? Sim, 30 dias. Eu falei que 30 dias eu ia orar, mas eu falei que o fato de eu conhecer o relacionamento que eu tenho com Deus,
o Senhor ele me daria a resposta antes. Lembra ou não? Sim. Falei isso ou não falei? Perfeitamente. Eu falei isso para ele. Me dá 30 dias para mim, mas eu conheço o relacionamento que eu tenho com Deus. E se tem Deus no negócio, o Senhor vai me responder antes. O que tu quer saber exatamente agora? Aonde chegou o nome? Porque o nome eu tenho, mas eu vou contar aqui para poder testificar. Não, qual que você pensa de formato de projeto? Vamos lá. O projeto perfeito. Olha só, eu não tive uma conversa exatamente ainda com o Júnior sobre isso, mas ele já tem um spoiler já. Mas exatamente é trazer empresários, é trazer marcas para dentro do podcast, é trazer marcas para divulgar a sua marca, apresentar a empresa. Marcelo, contar a história, Marcelo. Hoje o ser humano ele compra história com H, não com história de mentira, história com H, real, verdade. Assim como você tem uma história, por exemplo, atrás do microfone, que se tu parar para conversar comigo, conversar com o Júnior, nós vamos ficar queixo caída, porque cada ser humano tem uma história. Mas agora quando fala de empresário, Marcelo, cada empresário ele tem sua história, e um empresário ele tem que saber dormir no barulho. Sim. Tem ou não tem? Sim. Tem, Júnior? O empresário todo o tempo, né? Um empresário que não consegue dormir no barulho, eu quero dizer para você que ele, em 1 ano para 2, ele abandona. Ele tem que acordar no barulho e dormir no barulho. Então eu vou dar um exemplo. Marcos Moura. Marcos Moura ele vem de uma trajetória que eu iniciei no ano 2008 para 2009, trabalhar diretamente com um carro dentro de uma grande concessionária de Joinville. Né? Iniciei na época lá ganhando R$400 por mês. Porém, quando eu recebi o convite para trabalhar dentro da concessionária, mas era terceirizado, não era nem diretamente com a concessionária. Era uma empresa de vistoria. Essa empresa de vistoria precisava de uma mão de obra, e essa mão de obra eles precisavam de um guri, de um rapaz novo, que não tinha um nenê, não tinha um filho, não fosse casado, e que fosse apto a conseguir se manter com o que eles estavam oferecendo. Com o que eles estavam oferecendo. Loucura! Porque esse rapaz de 18 para 19 anos já trabalhava num posto de gasolina, que eu trabalhei 1 ano e pouquinho, e eu ganhava 4 vezes mais do que eles me ofereceram. Porém, daí volta no início da nossa conversa. Eu te pedi para você 30 dias para me orar, e naquela época vai novamente o Marcos fazer o quê? Orar. Vamos perguntar para Deus se Deus está no negócio. Vamos perguntar para Deus se o camarada que ganhava 4 vezes a mais, agora era para entrar para ganhar R$400. Não é loucura tu ganhar 4 vezes a mais, tu fazer uma proposta para você? Diminuir, hoje, né? É loucura. Sim. Isso aí qualquer um chegar para tu, Marcelo, agora e falar: Marcelo, eu tenho um projeto para você assim, assado, tu ganha quanto? X? Eu ganho X. Eu vou te oferecer tanto, mas em 2, 3, 4 anos, ou se o negócio acontecer, bater um vento, em 6 meses tu vai flutuar, pai. E aí, tu vinha ou não? Sinceramente. No risco, assim, difícil, né? É difícil, mas ainda mais, às vezes, o jovem, né? Porque o jovem ele não quer abrir mão do que ele está ganhando, né? Justamente porque, mas eu ganho 4 vezes, vou diminuir o meu salário, né? Às vezes é mais difícil, e às vezes a vida é assim, a gente tem que arriscar, né? Às vezes tu tem que dar um passo para trás para dar 5 para frente, né? E Júnior, e tu viria ou não viria? Tu ganhando hoje, não sei quanto que tu ganha, mas falar assim, o seguinte: tu vai ganhar 20% do que tu ganha hoje, 25%, e eu sabendo que você tem 2 filhas, tem uma esposa, cheia de compromisso, tu viria? Ótica natural, tu viria? Pela ótica humana, ótica natural, com certeza, eu acho que ninguém viria pela ótica humana. Mas Marcos, eu, você, o Marcelo, o Flávio, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito Santo de Deus testifica o nosso coração, não tem para onde correr. E aí? Então é justamente aquilo, apresentar Provérbios 3, guardar os mandamentos aqui dentro, relacionamento, a intimidade com Deus, e aí você vai ver que o que nós temos a apresentar
a empresários que estarão sendo entrevistados aqui dentro, é ele entender que existe um princípio, entender que existe um caminho, entender que existe renúncia. Mas o empresário, Marcelo, ele dorme no barulho e acorda no barulho. Resumindo, o empresário ele acorda com a conta cheia e dorme com a conta vazia. E acorda no dia seguinte com a conta vazia, cheia de compromisso para pagar. E aí? Daí precisa de clientes, precisa que uma economia esteja equilibrada, ele precisa de vários fatores. Mas quando você conversa com o empresário, que ele tem autoridade no segmento, seja ele um construtor civil, seja ele na área do varejo, seja ele na minha área, que é uma área que eu sou autoridade, seja na área da comunicação, Sim. enfim, se ele tem autoridade, agora o que ele precisa fazer? É plantar, é trabalhar. Ele precisa agora arregaçar a manga e vir para cima. Mas quando você pega o projeto que nós vamos executar, que nós vamos alinhar, que nós vamos pontuar, e daqui a pouco vai entrar onde que caiu esse abençoado aqui, você vai entender que existe propósito. Tu concorda comigo? Claro. Que você está trabalhando aqui também não é só pelo recurso financeiro? Sim. Tu concorda ou não? Sim, concordo. Tu concorda que você trabalha sobre propósito? O ser humano ele trabalha com propósito. Um dos propósitos é o quê? Cuidar da família. Não é? Claro. E tudo no seu momento, né? Eu tive outras oportunidades de trabalhar com o Flávio e não era daquela vez, e não era naquele momento. E aí coincidiu que final do ano passado ele desenvolveu um projeto e depois iniciou esse projeto aqui, né? Daí me engajei junto com ele. Tudo no seu momento, né? E lá atrás tu disse não, chegou um momento que tu disse sim. E o que aconteceu com o Marcos Galardo, por exemplo, né? Esse Marcos Galardo, que em algum outros momentos nós vamos falar o porquê Galardo, qual que é o significado, mas me conhecem por Marcos Moura, né? Ou quando você pega, por exemplo, na linha evangélica, vamos olhar o pregador, por exemplo, né? Porque tudo que eu estou falando aqui, eu vivo e acordo com isso. Exatamente. Temor do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é a sabedoria. Então, o que acontece? Há 16 anos para 17 anos atrás, recebi o convite para ganhar R$400, e o que eu fiz? Fui orar, Marcelo. E o Senhor falou comigo. E eu me lembro que o pai chegou, eu cheguei no meu pai e falei, não, pai, é de eu recusar, tá louco? Eu, qualquer posto de gasolina que eu for trabalhar, eu vou ganhar 3 vezes, 4 vezes. Existe algo aqui dentro, aqui da minha veia, que é a venda, desde muito novinho. E o frentista, ele além do seu salário que ele tem, que é fixo, o salário do comércio, ele tem mais 30% de salubridade. Então, só o salário e a salubridade já dava 2 vezes já o que me ofereceram na época, R$400. Consequentemente, o frentista ele pode vender, ele pode oferecer micros negócios para ser comissionado. Ah, é comissionado? Olha essas coisas. Sim, comissionado. Então, se o frentista ele for ligado ao ponto, ele abastece por dia. Um frentista na minha época abastecia 150 carros. E hoje mais ainda, né? Bem mais. O volume de carro, né? Exato. Agora tu pensa comigo. Vamos colocar 150 carros. Vamos colocar 100 carros. Fazer uma matemática simples aqui. 100 carros. O nível de objeção que tu vai ter ali é 90%. 90%. 10% vai ter da trela. Dos 10, 5% vai fechar. Alguma coisa mais. 5 venda. Vamos então. É 100 tentada de tirar do sim, 100, para você trazer 10 para um bate-papo. E 5 venda. E 5 vai dar o fechamento. Não é dessa forma? Pega minha mão aqui, senão eu vou ficar voando aqui. Esse percentual é mais ou menos de tudo, 5%, né? E isso é em toda a área. Seja você na área comercial oferecendo mídia, seja eu atendendo meus clientes com a minha equipe, oferecendo o meu produto, o meu carro, que daí nós chamamos de lead. Daí ele é um funil. Se tu pegar um funil, por exemplo, é o funil de venda. Você pega esse funil, tu vai atender 100, consegue conversar com 10, e do 10 tu fecha 5, e talvez tendo o próprio 5 tu fecha 3. É pequeno, né? O índice de conversão. Mas aí você tem que fazer o quê? Fazer. É isso. E quem trabalha com meta e quem trabalha com objetivo, eu sou um cara obcecado por meta, cara.
Júnior, eu sou um cara obcecado por meta, eu sou um cara obcecado por resultado. Eu não é só conversar, mas detalhe, eu tenho a minha meta, tá? Primeiramente com a minha família, eu tenho a minha meta de relacionamento com Deus, meus propósitos, para o nome do Senhor ser engrandecido, e tenho a minha meta dos meus negócios. E Deus falou comigo, Marcelo, que Ele me colocaria em mesas que eu jamais imaginei. Deus falou para mim através de profeta, através de mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, através de visão, através de usar uma pessoa lá que eu nunca vi nem branco, nem pardo, e a pessoa dizer: assim diz o Senhor para você, se prepare. E aí? Então são metas, concorda comigo? Claro. Então é cravar no coração. Então tu tem que receber, né? Exatamente. E quando eu converso com você, alguns dias atrás, no dia 17 nós conversamos, pode ver na nossa agenda lá. Sim. Dia 17 eu te pedi 30 dias para mim orar. E eu perguntei para Deus e eu mandei no teu WhatsApp, e depois, posteriormente, quando eu houve a entrada do Júnior, eu mandei para o Júnior também, compartilha com o Flávio, que dia 18 na madrugada eu estava falando com Deus. Agora me pergunta como que Deus me acordou. Como? Vou te responder. O ar-condicionado estava mais ou menos um 17, 18, fresquinho, dentro do meu quarto. Um quarto razoavelmente grande, mas bem fresquinho o quarto. E eu tinha corrido 30 km de bicicleta umas 3 horas antes. Então meu corpo físico estava cansado. Embora eu tinha ativado 3 horas antes a serotonina no meu corpo, eu estava cansado. Eu relaxei, paguei a luz, então automaticamente era para acordar às 6 horas da manhã, 7. Eu do 2h20, do nada, estralou. Eu acordei e comecei a chacoalhar. Eu olhei no relógio, era 2h40, 20 minutos eu me mexendo. Daqui a pouco minha esposa olhou para mim e falou: acorda e vai orar. Eu fiz essa cara, Flávio. Eu olhei assim: Senhor, tu quer falar comigo, né? Acordei. Ei, parecia que eu já tinha corrido e jogado uma bola. Estava acordado. Daqui a pouco vou para o meu escritório, fechei a porta do meu quarto, entrei no meu escritório, e aquela carta ali do dia 18 eu começo a orar, e o Senhor me leva lá para Provérbios capítulo 3, de guardar o mandamento no coração. E ali eu comecei a escrever, e eu perguntei para Deus na carta ali: qual é o nome do podcast? Tá lá. Qual é o nome do podcast? O Senhor está no projeto? Porque essa mesa aqui, ela é um projeto sendo apresentado, será executado, mas se não tiver Deus, não vai passar de 3 meses. Sim. Mas se tiver Deus no negócio, duradouro. A vida toda. É a vida toda. Sim. Isso vai impactar a vida do Júnior, vai impactar a tua vida, vai impactar a vida do Flávio, e Júnior, vai impactar nações, vai impactar vidas. E quando fala nações, tá bom? Estou falando de muitas pessoas, estou falando de regiões, geograficamente falando, que eu e você nem conhece, nem sabe que existe, mas que possa soprar os ventos, que o corte, que o podcast, enfim, ele chega. Daí, quando eu olho para aquele escritório e começo a escrever, alguma coisa me chama a atenção para trás. Eu tenho um acervo de livros, olhei para trás e algo me chamava, e eu falava: mas eu não vou pregar, porque quando eu vou pregar, quando eu vou ministrar, assim como o Júnior vai ministrar, vai pregar, o que um pregador faz, Júnior? Ele se prepara. Ele vai, Oração é tudo. Oração, palavra, escrever. Mas eu olhei assim naquele dia ali, eu não tinha agenda para ministrar, e não tinha agenda nem no dia seguinte, eu não tenho. Eu falei: não, mas calma aí, não é. Daí deu estralo, Marcelo. Eu falei: opa, é sobre o projeto, é sobre o podcast, cara. Eu comecei. Mas me chamava a atenção, alguma coisa me impulsionava, o Espírito de Deus me impulsionava para trás. Eu olhava assim, eu falei: cara, não é para mim ler um livro teológico, um comentário bíblico, não é para mim fazer isso. Daí eu olhei para um acervo assim, com uns 60 livros, eu peguei e tirei um livro aleatório, Marcelo. No que eu pego aquele livro aleatório, esse livro é Harvard, o
o jeito fácil de ser feliz. Eu peguei, no que eu abri essa carta aqui, estava escrita uma carta, eu acabei pegando Deuteronômio capítulo 28, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará, sobre todas as nações da terra. Porém, lá em Provérbios, ele diz também sobre isso também, que mostrará o caminho que deve seguir. Mas, cara, daí o Senhor falou: vai pro verso 8. Eu olhei assim, o verso 8. O Senhor, me dá a mão aqui, que é algo profético assim, ó. Pega na mão dele lá, Júnior. Olha, algo profético, verso 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão, representando o Flávio aqui, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então tudo que eu colocar a mão, abençoado. Amém. Que o podcast, que daqui a pouco nós vamos falar do nome, abençoado. Por quê? Porque naquele dia o Senhor falou ao meu coração. Mas eu falei: Senhor, eu quero um nome, Senhor. Eu quero um nome. Posterior a isso, dia 18, dia 19, eu vi um vídeo do Júnior. Ô Júnior, tu ministrou um vídeo, acho que de 2 minutos, um pouquinho. Fala um pouquinho desse vídeo. O que tu tá falando naquele vídeo lá? Foi sobre Jesus, sobre a vontade do Pai. Tu estava falando sobre isso e o que acontece? Quando você pega um conteúdo, Marcelo, e o Júnior vai entender, existe assim, tudo que é banal parece que viraliza, não viraliza? Viraliza. Sim. Sobre fazer a vontade do Pai. Era isso, né? Fazer a vontade do Pai. Então, quando você faz um conteúdo, por exemplo, uma juventude, essa juventude, tô com 36 anos, o Júnior tá com 32, né, Júnior? Tu tá com 47. Nós somos aquela virada da geração, né? Mas parece que a sociedade, isso parece na ótica, que tudo que é banal, vou compartilhar, vou repartilhar, enfim. Porém não, cara, na verdade é que as pessoas, elas estão sedentas de entender um norte. As pessoas, elas não conhecem um norte, as pessoas, elas vão pelo aquilo que é fácil. Quando eu estou mexendo no meu Instagram, eu estou gerando o quê? Serotonina. Estou gerando endorfina, satisfação. Aquilo ali está me gerando para mim. E aquilo ali eu vou indo. Mas daí o banal parece que viraliza. Sim. E o conteúdo sério não. Por que não? Porque é um grupo pequeno que quer mudança, que quer o romper. Mas agora, se nós começarmos a bater na tecla, não tem aquele ditado: pedra dura, tanto bate até que Fura. Não é verdade? Sim. Tu é do futebol. O cara joga futebol a vida toda. Mas tem que estar sempre treinando, sempre se preparando e sempre, né? Perfeito? Sim. E daí, quando um atleta de alto nível, ele tem um pênalti para bater, tá na mão dele, a bola tá no pé dele ali. Se ele acertar, vai criar o que na história dele? A glória, né? A glória? Sim. O marco? Sim. Perfeito? Claro. Mas detalhe, aquela virada de um campeonato final, que ele fechou, bateu, trouxe a glória pro time, faltando 10 segundos para acabar o jogo, vai ficar o quê? Marcado. Sim. Mas para ele fazer aquele marcado, quantos anos ele demorou? Não é verdade? Sim. Quantas coisas tiveram a acontecer, né? Quantos treinamentos, preparação, que é o que a gente estava falando. E eu lembrei do vídeo agora. Lembrou? Eu falei sobre quando Jesus foi perseguido em Jerusalém, ele não parou, ele se movimentou para Galileia. Então, quando a gente, às vezes, não dá certo em um lugar, e o nosso propósito, nosso sonho é o mesmo, ele se mantém o mesmo. E às vezes a gente é rejeitado em algum lugar. Mas quando a gente se movimenta para o propósito, quando o propósito é maior que o ambiente, não é sobre o ambiente, são sobre pessoas que estão ali. E era sobre a pessoa de Jesus. Então não era o ambiente. Em Jerusalém, ele é perseguido. Mas o que valia era o ser, era Cristo, era Jesus. Ele se movimenta para a Galileia. Quando ele se movimenta para a Galileia, lá na frente do mar de Tiberíades, no deserto, uma multidão já estava esperando. Em Jerusalém ele é rejeitado, mas na Galileia as pessoas o recebem, o ouvem, o dão honra para Cristo, e ele faz a multiplicações dos pães e dos peixes, alimentando toda aquela multidão. Ou seja, em Jerusalém ele poderia ter alimentado toda uma multidão e transformado a vida delas. Mas quando as pessoas, às vezes, elas têm oportunidade de crescer na vida, de se despontar, de colocar os seus sonhos, seus projetos na prática,
mas elas perdem a oportunidade porque não reconhecem pessoas, porque não se conectam com pessoas. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Se conectando. O Marcos tem uma história, o Marcelo tem uma história, o Flávio tem uma história, eu tenho uma história. Quando a gente se encontra, se conecta e dá liberdade para que algo venha acontecer, acontece o que aconteceu na Galileia. E por que em Jerusalém não aconteceu? Por causa da dureza do coração dos fariseus. É isso aí. E o futuro de um podcast que será lançado aí, um exemplo, tem uma narrativa de um livro chamado O Monge e o Executivo, que o camarada ele precisava evoluir na sua vida, e enfim, o monge vai lá e fala para ele, é o seguinte, cara, vai ter que colocar lá uma planta num canto, uma planta no outro e a planta no outro. O cara fechou 4 cercos lá. Dos 4 cercos, tu pelo menos 2 vezes no dia, tu tem que passar e arregar. Tem que molhar para crescimento. E assim foi executado. Porém a planta não crescia. Até que chega um momento, o monge vem dar instrução para ele, e aí, não, estou todo dia, mas não está evoluindo, não está crescendo, mas nós estamos aqui, somos disciplinados. Ele, então tá bom, mas sabe por que não vai crescer? Porque a planta é artificial. O que eu preciso gerar em você é disciplina. Eu preciso gerar em você alta responsabilidade. Se você não tiver alta responsabilidade para executar, você não vai crescer. E o empresário, Marcelo, é assim, independente se ele é um micro, um MEI, sim, né? Um microempresário, enfim, é disciplina, processos. E o que nós queremos nesse bate-bola aqui, podemos dizer, nessa conversa, nesse diálogo, é mostrar que existe um processo na nossa vida que, quando nós entendemos, você agora vai ver um sobrenatural. Eu não vou nem perguntar para isso aqui, mas ele vai me responder aqui. Ó. Ei, Júnior, e qual que é o processo essencial para a nossa vida? A fé. A fé, o processo essencial, e dentro da fé estão inseridas tantas coisas. A palavra, a oração, a vida com Deus, a intimidade. É a fé, cara. Então, há empresários que sentarão nessa mesa. Talvez que o seu negócio, nem ele mais acredita. Há empresários que vão sentar nessa mesa, que já não tem mais relacionamento com seu cônjuge, que perdeu o amor pela sua família. Há empresários que eles estão a ponto de suicídio, cara, tirar a própria vida. Há empresários que vão sentar aqui, depressão, preocupado, o barulho é tão grande que nós temos que entender 2 coisas. Quando eu falo, Júnior, que o empresário ele tem que dormir no barulho e acordar no barulho, eu estou dizendo assim, que para o empresário não tem escapatória. Escapatória no sentido de falar assim, ó, ei, tu vai acordar no barulho, vai dormir no barulho, e você chega onde chega, cada vez mais você vai ter mais barulho. Sim. Mas não quer dizer que o barulho você tem que ser desorganizado. Você não ser indôneo. Você não ser responsável. Você não entender o teu segmento, seja isso na área tributária. Sim. Então, existe uma diferença, Júnior, entre um empresário ter que dormir no barulho, sim, e um cara desorganizado. Então, nós queremos falar sobre organização aqui. Queremos falar sobre metas, objetivo, o que o empresário está fazendo. Talvez, Júnior, Marcelo e Flávio, vai chegar empresários aqui no segmento da área de construção civil. E o cara está alavancado. Mas nós vamos perguntar para ele, tá, mas aonde foi a virada para tu alavancar? Do meu segmento, por exemplo, eu vou trazer empresários do meu segmento. Sim. Tem uma história que eu li esses dias atrás, eu vi, na verdade, que se você colocar, Marcelo, vários caranguejos em um balde, agora eu pergunto para vocês, o caranguejo consegue subir? Ele está tentando escalar ali? Conseguiria. Por quê? Um segura o outro, né? Um segura o outro. A pinça, ele fica a pinça lá puxando. Um quando está querendo subir, o outro vai lá, puxa. Por quê? Eu entendo que todos que estão ali no mesmo lugar não estão conectados. E se tu tiver paciência, um sobe. Aí não é verdade? Chega lá e ajuda o outro, né? Mas é um balde, cara. Aí que tá a virada. Não quero dizer que tem pessoa que é caranguejo longe, isso aqui é uma metáfora para que nós possamos compreender que um empresário conectado, ele vai poder ajudar o outro que está lá sofrendinho, cara. Eu digo por mim, no meu segmento,
Quando eu preciso de carro, eu tenho conexões. O carro que tu me perguntar, Marcelo, me dá para mim 48 horas, eu vou achar o carro para tu. Porque tu tem conexões. Se eu te perguntar algo de alguma referência da tua área, como um professor de história, um professor de teologia, você vai me dar alguma referência de algum livro, de algum documentário, tu vai me emprestar, não é verdade? E a área da comunicação não é dessa forma? Sim. Então o que nós temos como objetivo nessa mesa é deixar claro que o podcast que vai acontecer aqui é para virar, cara, a chave de alguns empresários. Mas o ponto essencial, além disso, que eu não vou deixar, e se acontecer de eu deixar de lado, daí eu estou perdendo o meu propósito, que é falar da fé, falar da comunhão, é falar da oração. Sim. Mas de falar também com o empresário, ele tem também que investir no seu negócio. Eu investi muito dinheiro, muito recurso financeiro para minha capacitação. Não é investir. Ah, mas eu não vou. Já me falaram, já tiraram sarro de mim, me chamaram de coach, porque eu me formei, eu sou coach pelo Febracis, vai virar palestrante, sabe? Mas enquanto estão ali te malhando, você está o quê? Se aperfeiçoando. E agora eu perguntei aí, se você for coach, o coach o que é? Professor, pô, é ensinar, o cara vai dar a direção. Sim. A única coisa que não pode te tirar é o conhecimento, né? Perfeito, cara. Você pode perder tudo, meu amigão, mas aquilo que você tem aqui na tua mente. E outra, e se tu tem a fé, meu irmão, se tu numa situação de um ônus, tu tiver que recomeçar, tu quadriplica. É rápido, o caminho é rápido. Com Cristo é rápido. Daí, Marcelo, quando eu pego o livro, o Jeito Harvard de Ser Feliz, eu abro, tinha uma carta de um evento que eu fui lá para Cuiabá, e lá em Cuiabá escreveram para mim Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e o verso 8. E daí vem ali a revelação, Júnior, que Deus estava dizendo: filho, há 3 anos atrás tu estava nesse determinado lugar, isso que foi uma palavra escrita profética, medita. E eu comecei a meditar, cara. E ali começou a virar muita chave na minha cabeça em relação quem sou eu, quem era eu, aonde eu posso chegar. Vamos para a fé. O que a Bíblia diz a respeito do Senhor, Júnior? Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nós estamos falando de um Criador. Tudo que há já foi, cara. E tudo que há de ser, o que irá acontecer também já foi. Então, o projeto que nós vamos executar aqui, ele é tão grande, na minha visão natural, que eu não consigo nem chegar a ver que região que ele vai chegar. Mas ele é tão grande que eu comecei a entender alguns detalhes que foram se encaixando. Passou-se 3 dias dessa comunhão com Deus, o Senhor falou ao meu coração, através de uma vida de um pastor, o pastor Caleb, numa conversa de 40 e poucos minutos, é aonde que veio o nome do projeto do podcast, que é onde vem a revelação. Nós estávamos numa conversa e ele começou a falar para mim sobre um nome que segue ele desde muito novinho. E ele: o que tu acha, Marcos? Eu falei: cara, eu acho que é Deus querendo te levar lá para Israel, tu conhecer o Egito, como pregador. Principalmente quem é historiador, o maior desejo, não tem como falar que não tem vontade de conhecer Israel, né? Nada como você estar em um local que você tem um conhecimento, mas agora em loco você visualiza, a tua mente amplia. Daí beleza, quando ele começou a falar do nome, que é Suez, se não me engano, Canal de Suez. Canal de Suez, né? Canal de Suez. Ele falou que Suez ele já tinha marcado já equipe, já fez uma equipe chamada Suez, fez uma liderança de jovem Suez, e daí daqui a pouco ele olhou para mim e falou: ô Marcos, será que Deus não quer que eu abra uma empresa chamada Suez? Será que Deus não quer algo que eu tenha que autenticar? Ele falou para mim: ou será que Deus não quer que eu coloque no podcast? Quando ele fala isso, Júnior, Deus me levou há 7 anos atrás, eu dentro da faculdade de Refidim, estudando grego e hebraico lá, e naquele momento estava Kairos que pronuncia ou Kyrios? Kyrios, né? Kyrios, né? Senhor. Kyrios. E quando veio Kyrios, o Senhor falou para mim: abra um CNPJ e coloca o nome Kyrios. E eu, naquele momento, cravou no meu coração: Kyrios. Cravou. Dia seguinte, eu liguei pro meu contador,
Falei, monta um CNPJ chamado Kyrios Automóveis. Eu não sabia nem o que era. Monta. Ah, Marco, mas por quê? Eu falei, só monta que amanhã depois eu pego e acabo fazendo a mudança do segmento. E o nome do podcast vai ser Kyrios. Ah, Kyrios. Agora, por que Kyrios? O que significa? Trouxe um historiador aqui. Kyrios, você pode ter algumas variações, mas Senhor, pode fazer uma referência, os gregos também faziam os seus mestres. Então, Senhor, mestre, e esse Senhor, esse mestre, ele faz uma referência a um proprietário, a um dono. Exemplo, os senhores dos servos. Ou seja, o servo, ele tem um representante legal, que é o seu senhor. O seu senhor é responsável legal por ele. E nós falamos no começo do podcast aqui, no começo do programa, sobre a mesa. Toda mesa tem um senhor legal da mesa. Por exemplo, se eu te convido para estar à minha mesa, na minha casa, eu sou o senhor legal. Sim. Se você me convida para o seu programa, você é o senhor legal, o líder do programa, o representante do podcast. Toda mesa tem um senhor legal. E quem é o senhor da nossa vida? Quem é o mestre da nossa vida? Quem é o proprietário legal? Quem é o dono legal? O dono legal, legítimo. Aquele a quem nasceu o projeto em uma mesa. O dono da mesa que criou a Galardo. Foi o Marcos, eu pergunto? Não. Foi o senhor, o Kyrios. O meu sócio majoritário. E onde a revelação ela vem do nome, Marcela. Kyrios. Esse é o significado. E isso será autenticado, chancelado. Só uma dúvida, Kyrios com K ou com EQ? Com K. KY. Kyrios. KY? Aí depois é o I. Kyrios. Com Y ou I? Com o primeiro Y e depois o I. Kyrios. Isso. Depois a gente passa certinho. Depois nós passa, vamos criar um logo. E o que tu achou do nome? Agora eu te pergunto, agora eu vou trocar de cadeira. O que tu achou do nome? Não, com todo esse significado, porque se você me falasse, o podcast vai ser Kyrios, né? Kyrios, sem saber o significado, né? No primeiro momento, mas tudo tem um significado. Senhor, né? O dono, o proprietário, o mestre, aquele que está na mesa, aquele que é o representante legal, legítimo, o senhor da mesa. Então é ele que comanda, é ele que dirige. Forte, né? E detalhe, o servo, para o senhor, ele tem uma questão de respeito, reverência. Ele deve reverência, ele deve respeito ao seu senhor. E por outro lado, o seu senhor tem a ideia do Kyrios, ele tem que ser bom para com o seu servo. E o que Jesus disse sobre o senhor e servo? No terceiro ano que Jesus estava andando com seus discípulos, ele disse: agora não vos chamareis mais de meus servos, mas de meus amigos. Ou seja, quando o Senhor ama o seu servo respeita o seu senhor, ele eleva o nível e passa a ser, além de servo, amigo do seu Senhor. Ou seja, nós servimos ao Senhor que é muito bondoso e que nos chama de amigo. Assim como Abraão, meu amigo. Moisés, meu amigo. João capítulo 15, verso 16, se não me falha a memória, vai dizer assim: se fizerdes que eu vos mando, vós sereis o meu amigo. Ei, é amigo de Deus, cara. Não é amigo do velho da van lá. Não é amigo do Elon Musk, não é amigo do Biden, não é amigo, seja de quem for, Alexandre de Moraes, cara. Amigo de Deus, cara. Não é ser amigo do Marcelo, comunicador, amigo do vice-presidente da Associação de Lojistas de Joinville, Marcos Moura. Não é amigo do meu amigo Júnior aqui, não. Amigo de Deus. Se fizerdes vós que eu vos mando, vós sereis o meu amigo. Então, Kyrios é o nome do projeto. E sereis, a sequência, amado de meu Pai. É assim, Kyrios? Kyrios, com Y, primeiro Y, depois o I. Isso. E sabe quando que tinha esse nome? Desde o ano 2018. Esse nome é um nome milenar, podemos dizer. Kyrios. Isso, Kyrios. Esse nome é milenar, né? Isso aí é desde o princípio, né? Lá em Gênesis capítulo 1 vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, pois a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz. Só basta um haja, Júnior. Só basta o verbo, a palavra. Se tem palavra, tem resultado.
E aí, aonde entra o abençoado aqui? Isso que eu te falar, vamos para ir finalmente nessa nossa... Esse bate-papo. Aqui, onde entra o Júnior daí? Daí, Deus mostrou para mim, beleza, 3 dias depois da oração, veio a revelação do nome que eu já tenho um CNPJ, tudo com Quírios, desde o ano 2018, Flávio, já tem guardadinho, gavetadinho lá. Consequentemente, eu vi um vídeo do Júnior 2 dias antes de eu ligar para ele. E justamente ele falando que Jesus se movimentou. Movimento. Mas você já tem uma amizade com o Júnior. Já conheci. Amigo, nós não somos amigos, até no entanto, de um frequentar a casa do outro. Porém, mas nós somos amigos que quando nós vemos, nós nos abraçamos, nós conectados pelo mesmo Espírito. Exercemos o mesmo ministério da fé, da palavra, né? Então, conheço há anos. Tem o quê, Júnior? Uns 15 anos? Desde assim do Canaã? Do Canaã, 17 anos, não é isso? 17 anos. Mas a nossa conexão, ela é diferente. Ele é professor, eu sou empresário, ele é pregador, eu sou pregador, mas nós não se conectamos direto. Sim. Mas quando nos encontramos, E quando nós nos encontramos, interessante, o que nós falamos? Qual é o teor da conversa? Sempre, eu vou negociar com o Marcos um carro, exemplo, sempre compro na Galardo. Vou negociar. Acaba a conversa, nós chorando, falando da presença de Deus. Falando alguma coisa de Deus, do reino. Vamos para fazer negócio e acabamos falando das coisas de Deus. E o que eu vou falar agora aqui, eu não falei pro Júnior. Eu vi o vídeo dele e eu meti um coraçãozinho, não lembro se eu meti um foguinho, meti uma mão. E eu olhei assim e veio ao meu coração por eu conhecer o Júnior. Falei, talentoso, experiente, poxa cara, mas não é impulsionado. Daí eu vi o vídeo simples que ele fez e eu falei bem assim, olha só, precisa de uma oportunidade, mas isso muito rápido, na minha mente, muito rápido, mas sem elo de relacionamento, de ligar para ele, não, nada, cara, porque eu tenho feito o que ele faz há muitos anos, pequenos vídeos, pregando a palavra de Deus e tal. 2 dias depois, quando eu tô chegando lá na Expoville, da mesma forma que Deus me revelou o nome da Galardo Multimarcas, mas quando veio aquela imagem na minha cabeça, vem esse rosto bonito aí do olho verde. É verde. Veio esse rosto bonito, cara. Apareceu só o rosto dele. E veio aqui na minha cabeça sem Eu falei, eu vou chamar ele para ele estar comigo no podcast. Desceu no meu coração. Legal. Desceu, porque ninguém faz nada sozinho. Concorda comigo? Sim. Tenta lá o Flávio some lá e fica tu aqui. Tu vai se atropelar, não vai? Não tem como. Não. Cada um no teu quadrado. Resumindo, liguei para ele. Daí, Júnior, agora é contigo. Marcos, depois volta comigo. Marcos ligou para mim, apresentou o projeto, a conversa que teve com vocês, e o primeiro direcionamento seria a oração, com a certeza que Deus responderia antes. Deus responde ele antes, ele explica para mim. E ele disse, eu estava vendo um vídeo teu, explicou o que ele acabou de falar, e quero perguntar para ti, o que tu acha, quer orar, quer... E aí eu falei para ele, Marcos, eu estou orando, e Deus falou comigo também, que viria um convite, e quando você começou a falar, eu já entendi, pela graça de Deus, pela presença de Deus, né, sentindo ali, falando com ele, a presença de Deus muito forte, que é um direcionamento de Deus. Então eu já tenho orado, é só resposta de oração. E aí nós conectamos, começamos a conversar, e aí o Marcos acabou virando no culto, e Deus preparou esse momento aqui. E o Marcos falou sobre, lá no início também, sobre o empresário acorda e dorme com barulho. E sabe o que eu entendo quando o Marcos fala sobre barulho? É que o empresário, ele vive sobre um movimento, que aí vai com a palavra que o Marcos viu lá no vídeo, eu falando sobre o movimento. O empresário vive em constante movimento, só que esse movimento tem que ter uma sintonia, ele não pode ser bagunçado. Perfeito. E daí o Júnior, ele tem, eu quero que tu fale um pouco, Júnior, do teu currículo que você tem, para você entender aonde que ele vai entrar conosco aqui dentro, o currículo que ele tem profissional. Bom, sou formado então em teologia, me formei em 2016 em teologia, depois eu fiz faculdade de história e por último eu fiz filosofia. E formei turmas de teologia, formei lideranças para a igreja, pastores que hoje são presidentes, pastores de ministérios, a qual Deus tem usado aí em todo o Brasil. No estado de São Paulo formei alunos, tenho formado aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. E tenho alunos também na área de história,
alunos que fazem pré-vestibulares, então a minha área, na área de história, é pré-vestibular. Dou aula numa rede privada aqui, muito bem conceituada, em Joinville, e sobre os 5%, né? 5% da sala são aprovados em medicina. Pelo menos 5% são aprovados em medicina. E é bênção de Deus. Então a gente entra aí com o conhecimento, parte do conhecimento histórico, cultural, para agregar, porque tudo é conhecimento, né? O conhecimento também ele é venda. Eu vivo de negócios. Eu negocio com aquilo que Deus me deu, essa graça de me preparar, estudar, e é isso daí. O restante é graça. Marcos Moura, bora lá. 3 anos de idade, caí na rua, trabalhar, catar papelão, material reciclado, para ajudar a minha mãe e meu pai. Isso, muito um orgulho. Eu sabia que aquele valor que entraria com tamanha serventia. E ontem foi falar muito sobre honrar o pai e a mãe, né? A Bíblia diz, né? Honrar o pai e a mãe. O pregador, ele disse bem assim que até ele casar, tudo que ele ganhava de recurso, ele abençoava a mãe dele e o pai dele. Honrar o pai, honrar a mãe. Isso eu honro meu pai até os dias de hoje. E, consequentemente, terminei meu ensino médio pelo SEJA. Do SEJA, minha mulher olhou para mim: tu vai fazer faculdade. Fiz processo gerencial. Sou formado na área da perícia veicular, Instituto Nacional de Perícia Veicular, INPEA. Atuei na área 3 anos e meio. Trabalhei numa concessionária 5 anos. Trabalho hoje exatamente há 9 anos para mim. Tive sócio. E nessa jornada toda fiz aí algumas imersões na área de vendas, na área oratória, na área de neurociências. Consequentemente aí tem um currículo bem extenso assim, com vários cursos que ultrapassa aí falando em academia, né? Falando em uma academia assim que podemos sentar dar aula desde o mais simples ou até aquele camarada que tem um nível de QI elevado, com muita humildade, ouvir e poder compartilhar aquilo que realmente eu vivo. Aonde entra o Júnior ele vai entrar. Ninguém faz nada sozinho. Se falasse hoje, falando com muita humildade, equipamento para nós ter recursos para nós montar uma sala como essa, nós temos essa condição. Mas não adianta ter condição, cara, se você não sabe fazer. Sim. Não adianta você ter recursos se você não tem relacionamento. E nada é melhor do que eu me conectar com pessoas que elas sabem que podem agregar na minha vida. Não tenho problema nenhum de ter pessoas muito melhor do que eu. Mas se essa pessoa vir agregar na minha vida, meu amigo, louvado seja Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho muito que agregar, muito que semear. O Júnior, ele tem uma expertise, tem um chamado, tem uma vocação. Eu tenho um chamado, uma vocação. Tu tem um chamado, uma vocação. Agora vamos unir propósitos. É conexão, acesso. Tem acesso, amigo? Pode ter certeza que é um telefonema. Tem uma palavra que diz assim: tu não precisa ter crédito, tem acesso. Eu não estou falando de acesso para estar em mesas aonde que de repente você não é convidado, porque pagar para estar onde você não é convidado não é acesso. Tu está pagando. Mas quando você é convidado, aí é diferente. Concorda comigo? Concordo. E resumindo a história, o horário explodiu. O nome do podcast será Quírios. Podquírios. Isso. Daí o Júnior vai ver a forma que é a correta, Júnior, de pronunciar. E consequentemente nós vamos mexer, nós vamos ter uma conversa, nós vamos alinhar em algum outro momento para nós ver, para nós startar. Sejam bem-vindos, então. Vocês serão os apresentadores oficiais, né? É. Nós só participamos do papo aqui, né? Mas eu não posso deixar de falar uma pessoa que eu vou trazer para cá. Olha só, Flávio. Vou trazer toda vez que gravar, Marcelo. Vou trazer uma pessoa que eu vou ensinar. Deus colocou ao meu coração. É para o Emerson. Pode gravar, faz esse corte e manda lá para os teus parentes lá no Nordeste lá, que você vai estar aqui comigo, conforme eu falei para você. Tu vai olhar, em alguns momentos nós vamos te colocar na mesa aqui para tu conversar com nós. Uma pessoa que tem uma humildade fora, né, Júnior? Conheceu ele, coração gigante, que vai ser, vai agregar na minha vida também, vai agregar na vida de todos aqui. Verdade. E o Emerson eu vou trazer ele, porque eu tenho uma visão a respeito do que Deus vai fazer na vida dele que é fora da curva. Legal. Na vida nós precisamos de oportunidade. Exato. Não é verdade? Exatamente. Vocês vão aproveitar as oportunidades. E vocês vão conhecer o Emerson. Fazer um cafezinho para nós, trazer uma aguinha para nós. Vai estar aqui servindo nós.
mas em algum momento ele vai estar aqui na nossa conversa, no nosso diálogo. E fica um convite aí, tá bom? Vocês que vão ver o corte, podem me procurar, procura o Júnior aí, tá? Quer sentar nessa mesa aí, ó? Dá uma conversada com nós, vamos ver os ideais, os interesses aí, nós vamos discutir sobre isso aí. Ó, só precisamos de uma sopro, Júnior. A brasa nós temos. É isso aí, Marcelo. É isso aí, né? Sejam bem-vindos ao Podquírios. É isso, né? Podquírios. Em breve, né? Nas nossas plataformas aí no Aconteceu Joinville, no nosso YouTube, e você vai ouvir falar e vai ver também, né? Com certeza, vai ouvir falar, vai ver, vai dar o link, né? É o linkzinho lá, amigo. Ah, eu não quero dar o link. Amigo, compartilha. Tá bom? Compartilha. Ah, não quero compartilhar. Amigo, uma hora o Espírito de Deus vai tocar o teu coração, tu vai compartilhar não para um, vai compartilhar para 20, 30 e assim sucessivamente. Verdade. Até já. Até já. Tô bem, Marcelo.